Vamos fazer agora a análise da luta entre Dominick Cruz, que vai enfrentar o Casey Kenny. Vamos ouvir aqui a análise aqui do Capitão Carisma, mas antes não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e na descrição aqui tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Entre aí e ajude a fortalecer a família Round Extra. Essa é a maneira gratuita de você contribuir aqui com o nosso trabalho. E se você quiser contribuir monetariamente, aqui também tem um link para você apoiar o nosso canal e você recebe aí o palpite de todas as lutas, de todos os eventos do UFC, as justificativas, algo que vai um pouquinho além da análise. Então, venha fortalecer também o nosso canal, o link está aqui na descrição. Se você é apostador e está querendo aumentar os seus lucros aí com MMA, o Capitão Carisma aqui, o João Negalibarba, oferece consultorias em apostas. Então, na descrição também está o link do WhatsApp do Capitão Carisma. Entre lá e faça parte deste seleto grupo aí de ganhadores. Capitão, esse é um momento especial. A gente sempre vai falar de Dominick. As raras vezes que falamos de Dominick Cruz nesse canal foram sempre bem nostálgicas. É um elemento extraordinário que não tem encontrado boas camas, né, Capitão Carisma? Antes da gente começar a gravar aqui, o Barbie fez a seguinte pergunta: você sabe quando é que foi que a última vitória do Dominick Cruz? E lamentavelmente foi em 4 de junho de 2016 contra o Urijah Faber, sua primeira defesa de cinturão. Capitão Carisma, a gente sempre associa o Dominick Cruz a lesões. A gente sempre fala aí que tá naquele seleto grupo de pessoas que é feito de vidro, né? O que o Dominick Cruz pode estar trazendo ainda, capitão, em 2021? Já quase um ano sem lutar. Só a última luta foi contra o Henry Cejudo. Acabou sendo nocauteado. O que aconteceu com o Dominick Cruz? Capitão, 35 anos já nas costas. O que ele pode estar trazendo aí em 2021 para esse combate? Bom, como você falou, a última vitória do Dominick Cruz foi contra o Urijah Faber em 2016. Vale constar que depois dessa luta o Urijah Faber aposentou, voltou, ganhou, perdeu e aposentou de novo. Então dá pra você entender quanto tempo se passou. E a questão é que, tipo assim, depois da luta dele com o Garbrandt, sim, ele teve alguns problemas. Ele sempre teve problema com o joelho dele, com o pé dele, ele não conseguia andar direito às vezes. Ele teve uma luta casada com o Jimmy Rivera, ele quebrou o braço e teve que sair. Aí ele teve uma luta marcada com o John Lineker, aí ele machucou o ombro e teve que sair. E aí essa outra lesão fez com que ele ficasse fora do octógono por 1 ano. Aí depois o que aconteceu foi, como o José Aldo não conseguiu chegar para a luta contra o Henry Cejudo valendo o cinturão da categoria dos galos, o Dominick Cruz entrou de última hora na luta. E, tipo assim, foi como a gente fez a análise daqui. O Cruz é um dos melhores lutadores da história. Na minha opinião, continua sendo o maior galo da história do MMA. Mas, bicho, o cara fica 4 anos inativo e volta e tem que fazer um camp de 2 semanas para entrar contra o campeão. Bicho, isso é sujeira. Não tem como dar certo. Por isso que a gente tá falando, mesmo o adversário do Cejudo sendo o Dominick Cruz, o Cejudo tem meio que uma obrigação de vencer aqui, porque ele tá pegando um cara que tá sem ritmo, tá sem competição, vindo de derrota, vindo de 1 milhão de lesões, e assim, a história continua sendo a mesma, infelizmente, só que agora, finalmente, eles deram uma baixada no nível, porque até mesmo a disputa de cinturão dele contra o TJ Dillashaw foi uma coisa feita, assim, muito na empolgação. O Dominick Cruz ficou 3 anos lesionado, voltou, ganhou uma luta por nocaute, lesionou novamente, outra lesão grave, e já voltou disputando o cinturão. O fato dele ter ganhado aquela luta, pra mim, é uma das maiores, a maior história de retorno do MMA, sabe? Foi daquelas lutas que você tem a expectativa de, tipo, o cara não vai ser o mesmo. Mas uma coisa que eu meio que aprendi a respeito do Dominick Cruz, pelo menos eu tinha aprendido, é que ele entra no octógono se ele estiver satisfeito com a condição física dele.
E eu acho que isso vale para qualquer luta. Então, se ele está falando que ele tá bem para entrar no octógono, eu acho que ele esteja. Acho que a única luta que eu posso dizer que eu questionei um pouco isso foi contra o Henry Cejudo, porque ele pegou de última hora. Eu acho que ele foi muito mais pela oportunidade do que qualquer outra coisa. E, francamente, eu meio que questiono como que tá a vontade dele de refazer todo o caminho que ele já fez nessa categoria, construir novamente uma sequência para tentar ganhar o cinturão que ele ganhou pela primeira vez mais de 10 anos atrás, sabe? Então é meio complicado você avaliar esse tipo de coisa. Como lutador, o Dominick Cruz é aquele cara que foge de praticamente todos os padrões conhecidos e imagináveis. No auge, esse cara era a definição do footwork, e não era um footwork tradicional, porque quando a gente fala dessa questão de movimentação com os pés, muita gente acha que isso é aquela coisa mágica de você estar sempre em ângulos diferentes, você estar sempre tomando lugares diferentes, estar sempre sob controle, mas na verdade o trabalho de pé adequado, ele te deixa em equilíbrio praticamente o tempo todo e faz com que você possa gerar poder nos seus golpes. Se você tomar esse ponto de vista como correto, o que o Dominick Cruz faz é completamente incorreto, porque ele usa da primeira forma que eu falei. Ele está constantemente dando passos laterais, ele está constantemente fazendo shuffle com os pés, ou seja, trocando os pés rapidamente para entrar com golpes, tipo, disfarçar qual mão ele tá entrando, se é a mão de trás, se é a mão da frente, se ele tá trocando de base, se ele não está trocando de base. E uma luta dele, em geral, é ele se movimentando o tempo todo e o adversário tendo que correr atrás. Vale dizer aqui, eu vou descrever mais a respeito disso, mas só que não é um estilo sem falhas. Inclusive, as derrotas dele foram nas quais essas falhas foram muito bem exploradas meticulosamente, e existem várias coisas que podem ser miradas por oposição até de nível mais baixo do que os melhores lutadores do mundo. Então, o que acontece? O Dominick, ele não tem bons fundamentos de boxe. Quando eu digo fundamentos, é essa questão de você estar batendo e se defendendo simultaneamente, de você ser capaz de gerar poder nos seus golpes, de você... Acabei de pegar um pernilongo, perdão. De você ser capaz de se defender enquanto está batendo. Então, todas essas coisas são fundamentos corretos. Por que a luta contra o Garbrandt pareceu tão unilateral? Não é porque o Garbrandt é muito melhor, mas é porque o Garbrandt fez com que o Cruz caçasse ele. E a questão é, o jogo do Cruz funciona, mesmo ele sendo tão pouco fundamental, mesmo ele batendo muitas vezes com o lado da mão, com o braço, às vezes dando braçada no adversário. Isso funciona porque a movimentação dele é tão incrível que ele constantemente faz com que o oponente vá de encontro a esses golpes, sabe? É o tempo todo, o oponente tá caçando o Dominick Cruz sem nem ver, só que se você coloca o cara para andar para frente, aí fica muito pior, porque ele entrou na trocação franca com um cara como o Cody Garbrandt, e ele estava acertando o Garbrandt, só que simultaneamente ele estava sendo atingido por um cara que tem muito mais poder, mais velocidade do que ele, tem os pés mais plantados, tem mais equilíbrio, e o que ele estava acertando em retorno praticamente não estava fazendo cócegas. O Dominick nunca foi conhecido por poder de nocaute, tanto que nos últimos 10 anos ele tem uma vitória por nocaute, sabe? Que foi no Ground and Pound, inclusive. Então, quando você faz o Dominick te caçar, aí que essa questão dos golpes dele não serem muito retos, de não serem muito curtos, de serem amplos, de serem angulados, essas questões começam a prejudicar seriamente o próprio Dominick. E a outra estratégia, que foi a que o Cejudo fez, foi pensar assim, ele precisa das pernas para se movimentar, eu vou chutar as pernas dele. E essa é uma coisa extremamente interessante da gente pensar para essa luta, porque o adversário do Dominick Cruz, o Casey Kenney, é um cara que chuta muito a perna, muito mesmo, a ponto de nas últimas lutas dele, assim, ele tem uma luta, a vitória contra o... Me ajuda aqui porque deu branco. A vitória contra o Louis Smolka foi por guilhotina depois de ser dado um knockdown via chutes baixos. Ele é um cara que mira o chute baixo muito. As combinações dele sempre variam com essa questão de chutes. E tipo assim, essa é uma questão que o Dominick não tem muito o que fazer, porque não adianta você ir pro lado, não adianta você ir pro outro lado, e até mesmo ir para trás é perigoso contra um chute baixo, porque a última coisa a sair da distância é a sua perna.
E se você tá deixando a sua perna leve para o oponente chutar, você vai sentir todo o impacto. Então a luta contra o Henry Cejudo foi basicamente o Cejudo tentando encurralar, não encontrando tanto sucesso assim, mas ele conseguia chutar a perna do Cruz praticamente sem retorno e com muita potência. A interrupção eu contesto um pouco até hoje, mas ainda mais porque eu tava na impressão que o Cruz estava conseguindo criar algumas coisas novas na luta ali e se trazer de volta, mas definitivamente foi uma coisa construída aí com um monte de chutes que subitamente ele resolveu variar com chutes médios e altos e conseguiu acertar a cabeça do Dominic com uma joelhada, conseguindo então a interrupção. Mas acho que a questão aqui é você ver que essa movimentação do Dominic Cruz, ela funciona quando tem um adversário mirando a cabeça dele. Tipo assim, se eu fosse instruir um lutador que vai lutar com o Dominic Cruz, eu falaria, bicho, a cabeça dele não é alvo. Você nunca vai acertar a cabeça dele se você mirar na cabeça dele. É por isso que até um cara tão habilidoso contra o TJ Dillashaw teve uma porcentagem de conexão tão risível contra o Dominic Cruz, porque ele estava caçando, ele estava procurando encurralar o Dominic na grade e tentar trabalhar golpes contundentes a partir de lá. Nunca ia dar certo. Tanto que, olha só, 343 golpes na cabeça tentados pelo Dillashaw, 64 atingidos. Isso dá 280 golpes errados. 280, cara. E isso é porque você tá mirando no alvo mais móvel do seu adversário. Então, se você vai lutar com um cara que tá movimentando a cabeça e os pés o tempo todo, você tem que mirar nas coisas que vão se mexer menos. Você tem que mirar no corpo e você tem que principalmente mirar na perna. Esse é o estilo de jogo, em geral, que complica o Dominic Cruz. Mas agora, o Dominic tem muitas valências além dessa questão da movimentação acelerada, que já é uma valência bem difícil de prevalecer contra. Ele tem um wrestling apuradíssimo, o nível de wrestling dele é muito, muito alto. Ele, inclusive, tomou um certo atraso para o Demetrius Johnson no primeiro round da luta entre eles, chegou no segundo e falou: eu sou o cara mais forte, eu vou pegar você e jogar para todo lado. E foi exatamente o que ele fez. 10 quedas conseguidas, sabe? E até contra um cara como o TJ Dillashaw, ele tava conseguindo pegar as quedas contra-atacando os golpes do TJ. Ele não tem tanta habilidade em segurar o adversário no chão, mas ele consegue as quedas com tanta facilidade, com um timing tão perfeito, que mesmo assim funciona. E a questão dessas quedas também é porque ele estava o tempo todo fazendo o oponente girar e vir até ele. Então, às vezes, o oponente gira, coloca os pés em paralelo e subitamente Dominic Cruz está voando nas pernas dele, colocando eles no chão. É muito difícil você ir contra um estilo desses querendo ser o cara mais agressivo. E muitos lutadores são agressivos por natureza e isso faz deles ovos perfeitos para o Dominic Cruz, porque é o que eu falei. Você tem que entender que os alvos que você mais gosta de acertar não estarão disponíveis. Você tem que entender que o seu estilo de luta pode também não estar disponível. Você tem que respeitar o que está do outro lado quando você luta com o Dominic Cruz, porque ele pode ter muitos defeitos, mas só que as qualidades dele, quando ele consegue implementar o jogo, o cara é basicamente intocável. Então é necessário que se respeite esse tipo de coisa quando está lutando com um cara como o maior galo de todos os tempos. É verdade, o homem é um absurdo, também é um dos meus atletas favoritos aí. É uma pena a fase que tem passado, mas tomara que esteja voltando aí 100%. Capitão, do outro lado, a gente não poderia esperar diferente, aquele velho padrão do UFC de pegar um prospecto e colocar contra um atleta que é um top da categoria e não está vindo tão bem. A gente tem aí o Casey Kenney, capitão, estreou no UFC em março de... Olha pra você ver o comparativo, né? O Dominic Cruz fez 4 lutas de 2016 pra cá. E o Casey Kenney estreou no UFC, capitão, em março de 2019 e já fez aí 6 lutas, né? Apenas uma derrota contra o Merab Dvalishvili, garoto também do capitão. Barbie, o que você vê aí do Casey Kenney? Venceu o Nathaniel Wood na sua última luta por decisão unânime. O que você acha que ele vai estar trazendo aí para enfrentar o Dominic Cruz?
Bom, só uma pequena correção, mas apesar de eu gostar muito do Merab Dvalishvili, eu não posso tomar créditos por ter visto ele primeiro, porque na verdade eu demorei bastante a entender o que era o Merab Dvalishvili, perdi as primeiras lutas dele, então não posso dizer que ele é meu garoto. Mas o Casey Kane, tipo assim, para começar, vamos falar dessa derrota pro Dvalishvili. Não é uma derrota que eu realmente considero algo que estrague carreira. O Dvalishvili é um monstro destinado ao top 10. Ele vai chegar lá eventualmente. Fora isso, o Casey Kane passou o caminhão em todos os adversários que ele pegou, contra caras como Ray Borg, Manny Bermudez, que na época estava invicto, Louis Smolka, que já inclusive que já chegou a ser top contender nos penas, Hayley Alaten, que não é um bom lutador, mas só que eu acho que a luta correspondeu a essa expectativa, né, porque todos esperavam um massacre, e foi um massacre a ponto que eu acredito ter pontuado todos os rounds 10-8, talvez só não o terceiro, e fez uma lutaça aí contra o meu garoto Nathaniel Wood, saindo com a vitória por decisão, uma luta. O resultado foi bem contestado, assim, mas foi uma lutaça por parte dos dois. E, tipo, o jogo do Casey Kane é pressão infinita, ataque sem parar, muitos chutes, muitos socos, e é incrível o nível de volume que ele consegue implementar em cima dos adversários, sabe? Ele tá trabalhando o tempo todo, combinações, chutes na perna, chutes no corpo, chutes na cabeça, e ele que é canhoto, né? Então ele tá o tempo todo chutando com a perna esquerda, porque contra um adversário dessa ele tá chutando naquele lado aberto, né? Você pensa numa base espelhada com a do seu adversário. Se você chutar com a sua perna de trás, é muito difícil que você acerte uma coisa tipo as costas, que normalmente não tem tanta efetividade. Você vai acertar braço, você vai acertar perna, barriga, peito, ombro, e ou até cabeça, e todas essas coisas são alvos extremamente válidos. Então esse chute pelo lado aberto é muito bom, compensa demais, mesmo se você só estiver forçando em cima do seu oponente. E o Casey Kane consegue chutar de todos os lugares, mirar em todos os lugares. Gás absurdo dele. Eu já vi ele ceder um pouco no gás algumas vezes. Em particular, a luta contra o Merab Dvalishvili, ele cedeu no gás, claramente, mas eu acho que isso teve mais a ver com ser levado para a montanha russa do que realmente uma falta de gás. Aí, na luta contra o meu garoto Nathaniel Wood, ele também cedeu um pouco no gás, mas ele continuou com o volume. Você via que não tinha mais a mesma pressão, mas tinha ainda muito volume. E ele é um cara que bate pesado, sabe? Ele pode trabalhar com volume, ele pode não ter muitos nocautes aí na carreira, se eu não me engano, não tem nenhum nocaute na carreira dele no UFC, mas é inegável o tanto que ele bate pesado. Porque ele tá colocando pressão realmente em todo golpe. Ele também tem bom wrestling, tem bom jogo de solo, é bem complexo, é bem completo nesse aspecto. Se eu fosse dizer alguma coisa a respeito dele, seria justamente essa questão da defesa de quedas dele, que não é tão funcional quanto eu acho que deveria. Eu acho que ele se valeu muito de estar encontrando adversários muito dispostos a trocar com ele, ou então caras que simplesmente não eram tão bons na mudança de nível quanto eram bons em pé. E não exploraram essa falha dele corretamente. Fora isso, eu acho ele um cara bem completinho mesmo, bem completo. Não tem das melhores defesas do mundo, mas ele compensa isso porque ele tem um queixo extremamente duro e tem esse volume que deixa o adversário desconfortável a jogar alguma coisa para cima dele. Ele tá o tempo todo na sua cara, o tempo todo te pressionando, é o tempo todo mesmo, é sem parar, e isso pode ser muito desesperador para quem tá recebendo esse tipo de coisa. Como falei, única derrota pro Merab Dvalishvili, uma coisa que eu não quero me ater muito. Foi uma luta clássica aí do Dvalishvili, mas ele tá pegando esses caras invictos ou caras que estavam vindo muito bem e tá conseguindo vencer. Eu acho que é bem digno de nota. Como o Yuri falou, ele é um prospecto que tá vindo muito bem, que tá chamando a atenção, principalmente pelas lutas explosivas, e aí o UFC tá colocando contra um cara que eles estão questionando se consegue ir e se consegue voltar para o nível que tinha antes, para ver se esse prospecto é de verdade ou se ele ainda precisa aprender um pouco mais. Apesar de só existir uma diferença de 6 anos entre o Dominick Cruz e o Casey Kane, o Dominick ele compete no nível mais alto desde os 25 anos de idade. Ele era campeão mundial com 25 anos de idade, sabe? E praticamente todas as lutas dele foram pelo título mundial desde então.
Então é bem diferente o nível de experiência que um tem, mas só que o momento também é extremamente diferente. Como, ressaltando aqui o que foi dito, ele estreou no UFC em 2019 e ele já tem 6 lutas. Sabe, se a gente for pegar as últimas 6 lutas do Dominick Cruz, vamos ver onde é que a gente vai parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai parar em 2011. 2011. É loucura, cara. O Casey Kane fez desde 2019 o que o Dominick Cruz fez desde 2011, sabe? Então isso mostra tanto como o Casey Kane está sendo ativo, como quanto o Dominick Cruz está sendo inativo. Mas vamos falar mais de como eles casam esse confronto na próxima parte. Se você está gostando aqui da nossa análise, deixe seu like aí, comenta aqui embaixo quem você acha que vai vencer. Vamos debater isso aqui, aqui nos comentários do nosso vídeo. Capitão, é bem complicado estar falando aí de um dos maiores pesos galos da história, mesmo com tanta inatividade. Ele já surpreendeu a gente há um tempo atrás, depois de muito tempo parado, venceu o Faber. O que você espera ainda do Dominick Cruz para esse combate? Como é que você acha que vai ser aí o casamento de estilos aí entre os dois? Como é que você vê aí a luta acontecendo? Cara, então, se for falar por estilos, tem muita coisa que o Casey faz que casa perfeitamente com o que o Dominick Cruz se acostumou a fazer. Essa questão da pressão infinita dele, cara, dele seguir o oponente o tempo todo, dele estar constantemente atacando, bicho, isso é o que o Dominick Cruz se acostumou a punir o tempo todo. Ainda mais essa questão da defesa de quedas do Casey Kane não ser das melhores. Ele tem uma porcentagem de defesa de quedas de 56%. Isso não é bom, cara. Isso não é nada bom. Ainda mais quando você tá lutando com um cara tão acostumado a entrar em quedas como contragolpe. Agora, a questão é que se você tá lutando com um cara que tem baixo ritmo de lutas, que tá voltando de várias lesões, você ter essa pressão desde o início é uma coisa muito boa. Ainda mais porque o Casey Kane é um cara acostumado a bater em alvos muito diferentes de só a cabeça. Então, vamos ver, por exemplo, a luta dele contra o Hailey Alateng. Ele acertou 57 golpes na cabeça, 41 golpes no corpo e 11 golpes na perna. E a luta dele contra meu garoto Nathaniel Wood, ele acertou 70 golpes na cabeça, 74 golpes na cabeça, 25 golpes no corpo e 24 golpes na perna. Você vê que apesar dele ter uma prioridade maior pela cabeça, ele nunca deixa de atacar o corpo ou a perna. E como eu falei, quando você vai lutar contra o Cruz, é ótimo que você já esteja acostumado a fazer esse tipo de coisa, sabe? Se fosse pelo outro lado, se fosse o próprio meu garoto Nathaniel Wood, eu já acho que ele se complicaria um pouco mais, porque ele gosta muito mais de acertar a cabeça do que qualquer outro alvo. Enquanto o Casey Kane tá muito mais disposto a, bicho, tem um corpo ali na minha frente, eu vou chutar. Tem uma perna ali na minha frente, eu vou chutar. E eu acho que uma coisa interessante dessa luta também é como que o Cruz consegue trocar de base e ser funcional em todas elas, porque eu acho que realmente o Kane vem se beneficiando desse ângulo aí do canhoto para trabalhar os chutes com maior eficácia. Eu fico pensando que se o Cruz estiver trabalhando como canhoto, ele não só vai estar dificultando o trabalho de chutes do Kane, como ele, ao mesmo tempo, vai estar aumentando a possibilidade de uma queda, porque é mais fácil você entrar numa queda contra um oponente que tem a mesma base da sua do que contra um oponente que está com base espelhada. Isso é uma simples questão física, sabe? A perna do cara está mais próxima das suas mãos do que se vocês estiverem em base espelhada. Isso realmente não é uma coisa, tipo, não tem a ver com técnicas absurdas, nem nada. E, assim, eu sei que a gente nunca pode questionar o gás do Dominick Cruz e que ele já voltou de muito tempo parado com um gás para 5 rounds de alto nível, mas ao mesmo tempo, essa luta são 3 rounds e o Kane impõe uma pressão muito absurda e aí que eu quero ver, porque é tipo assim, é mais fácil você segurar seu gás quando você tá lutando no seu próprio ritmo. Essa é uma luta que eu duvido muito que o Cruz vá conseguir lutar no próprio ritmo, mesmo se ele estiver vencendo. Se ele estiver vencendo, é porque ele tá conseguindo fazer com que o Kane vire na direção dos golpes dele, é porque ele tá conseguindo fazer com que o Kane entre direto quando ele ataca com as quedas, mas o Kane não vai parar
por conta desse tipo de coisa, sabe? Então o Cruz vai ter que se mover praticamente o tempo todo, até porque o Cruz não é um cara que tem punch a nível de assustar o adversário. Geralmente, quando você tá lutando contra um lutador com volume, você precisa assustar ele, você precisa bater pesado o suficiente para ele pensar, caramba, eu não posso simplesmente entrar de qualquer jeito aqui não, eu tenho que ser mais cauteloso com os meus golpes. E o Cruz não tem isso, pelo menos não é uma coisa que ele demonstrou nas suas lutas, sabe? Normalmente é muito mais a questão dele ser imprevisível e difícil de pegar que faz o trabalho de dissuadir os oponentes de perseguirem ele. Agora, eu vou dizer, se o Casey Kenny vier com uma estratégia mais similar à do Cody Garbrandt, eu vou ficar muito surpreso. Mas eu também fiquei extremamente surpreso quando o Garbrandt fez essa estratégia, porque ele nunca tinha lutado assim. Subitamente ele entrou para fazer isso e deu super certo. Eu acho que é um tipo de jogo que dá super certo. Só que para você fazer o Dominick Cruz te caçar, você precisa de um plano de jogo para isso. O Garbrandt estava conseguindo chutar o Cruz e estava conseguindo não ser quedado por ele. O que significa? O Cruz tinha que fazer alguma coisa para parar os chutes. O que ele pode fazer para parar os chutes? Encurtar a distância. Aí tudo estava funcionando como o Garbrandt queria. Se o Kenny começar a chutar da distância, começar a acertar muito as pernas, é possível que o Cruz tenha que vir até ele mais do que simplesmente esperar o Kenny vir na direção dele. Essa é uma luta que é extremamente competitiva, mas no sentido assim, é muito difícil avaliar como que vai estar a condição física e mental do Dominick Cruz nesse momento, porque ele está enfrentando possivelmente o oponente de menor ranking. Deixa eu pensar. Eu acho que desde 2009, quando ele enfrentou o Ivan Lopes, sabe? Deve ser provavelmente o oponente de menor ranking que ele enfrentou nesses últimos 12 anos. Mas, simultaneamente, ele também está na pior sequência da história. Tá com uma inatividade muito absurda, muito acumulada. Como eu falei, ele fez 6 lutas em praticamente 10 anos. Isso não é brincadeira. Eu acredito fielmente que uma pessoa sente o ritmo quando ela volta, e apesar do Dominick Cruz já ter provado 2 vezes que ele é capaz de voltar ainda em ritmo completo, eu fico me questionando até quando que ele vai fazer isso, porque eventualmente o corpo dele vai ceder, e considerando o tanto de lesões que ele tem, o corpo dele está cedendo aos poucos. Aí tem muito a ver com como ele está se recuperando dessas lesões, o quanto isso afetou o jogo dele, o quanto isso afetou a mobilidade dele. Eu acho que se fosse o Dominick Cruz que a gente se acostumou a ver lá pelos ídolos de 2010, eu não hesitaria em colocar ele como favorito nessa luta de jeito nenhum, porque eu acho que não teria muito do que o Casey Kenny fosse fazer que não fosse facilmente punido por ele, mas eu realmente fico me perguntando como é que o corpo do Dominick Cruz está reagindo hoje, com 35 anos, depois de toda uma carreira, depois de 2 derrotas seguidas, como que ele está reagindo ao corte de peso, como que ele está reagindo a chutes na perna, como que ele está reagindo a golpes no corpo. Tudo isso afeta, e é por isso que essa luta é tão interessante, porque apesar de a gente estar acostumado a ver o Cruz lutando num nível muito mais alto, ele não está apresentando bons resultados. E também não está lutando de forma consistente. Então ele vai ter aí uma oportunidade de dar uma respirada na categoria, enquanto o Casey Kenny vai ter a oportunidade de mostrar: eu também pertenço ao topo da tabela. Então eu acho que minha ideia de como que a luta deve transcorrer é o Casey Kenny tentando colocar pressão e trabalhando principalmente os chutes baixos para parar a movimentação do Dominick, e depois começando a trabalhar golpes mais em cima, e o Dominick tentando punir os chutes baixos com quedas e tentando girar o Casey Kenny pelo octógono o tempo todo, fazendo com que ele vá de encontro aos golpes dele de mão. As quedas serão cruciais, mas só que o Kenny é um cara que se levanta muito bem, pelo menos a princípio. Então eu acho muito difícil que essa luta não seja contestada na sua maior parte em pé. É isso aí, capitão. Lutão, vamos ficar de olho. Bom, pessoal, a gente quer saber o que vocês acham que vai acontecer nessa luta. Deixa aqui os comentários. Se não deixou o seu like ainda aqui no vídeo, por favor, deixe. É a maneira de você contribuir gratuitamente aqui com o nosso trabalho. Compartilhe esse link também com seus amigos. Se você quiser ajudar aqui e ser membro do nosso canal, aqui na descrição tem um link. Entre e seja um apoiador aqui do canal Round Extra e receba os palpites de todas as lutas e todos os eventos do UFC. Então, segue a gente também aqui para poder não perder nada. Até a nossa próxima análise.